galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos chegando na metade da segunda semana desse segundo turno e no vídeo de hoje, dividi aqui os principais assuntos em 6 temas. Quero começar falando de fake news e também falar de pesquisa, falar do Rodrigo Pacheco e um apoio que Lula recebeu no estado de Minas Gerais, mas sim, falar muito mais das questões que envolvem a turma do Lula nas redes sociais e o que a imprensa vem fazendo que tá, sim, inacreditável. Depois, vamos falar mais da imprensa, mas a gente vai começar também a comentar sobre a pauta policial. Quero falar com vocês um pouco mais sobre a questão do Alagoas, do governador que foi afastado. Saiu aí uma matéria do Estadão interessante sobre a decisão da juíza. Mostrar também a informação que saiu no final da noite de ontem, às 11 da noite, na coluna da Mônica Bergamo, onde o PT teria recebido informações que poderia acontecer algumas coisas contra aliados do Lula, algo muito estranho, enfim. E também teve a notícia ontem, lastimável, no Dia das Crianças, aí uma pessoa que foi solta, quero comentar com vocês. E aí depois quero falar sobre a agenda do Lula ao longo do dia de ontem, que deu muito o que falar. O Lula realmente aí provando que é um cara descolado. Ele conseguiu ir no lugar, assim, muito inusitado, que eu acho muito difícil que Bolsonaro conseguisse ter acesso. Depois, quero fazer um pequeno comparativo, Lula e Bolsonaro, algumas coisinhas que aconteceram aí nos últimos dias, últimas horas. Quero falar do agronegócio brasileiro hoje e, se der tempo, falaremos de notícias internacionais, mas que tem total ligação com o Brasil e algumas agendas que eu acho que vale a pena prestar atenção. Mas, enfim, vamos começar aqui e vejam só. Sobre as pesquisas, vocês estão vendo aí que tem um sentimento de grande parte da sociedade de insatisfação. No Senado, Marcos Duval tenta avançar com a CPI. Na Câmara, os deputados também conversam sobre CPI. Os deputados da direita, inclusive, já estão atrás de assinaturas, ao mesmo passo que um projeto de lei contra os institutos, na verdade, que tenta balizar para não virar a casa da mãe Joana, e tentar garantir um pouco mais de seriedade com esses dados, que muitas vezes são utilizados para influenciar o voto. Não tem nenhum interesse realmente de medir como está a temperatura, mas enfim, está tendo essa discussão. Na Câmara, a coisa está avançando. Você vê que tem várias postagens do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, falando que vai colocar em pauta. Você vê postagens do Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, falando isso daí, outros deputados falando sobre isso. Mas todo projeto de lei, ele tem que passar pelas duas casas. Primeiro passa pela Câmara, depois vai para o Senado. E aí, somado a uma vasta gama de projetos que pararam no tempo, e que parece que não tem muita importância, um deles, inclusive, que está parado no Senado até hoje, é a redução da maioridade penal, o que com certeza não é uma prioridade para o Rodrigo Pacheco. Mas enfim, sobre a questão de pesquisa, o Pacheco está dando aí um recado. Podem ver aqui 2 matérias, uma saiu no próprio site aí do Senado Notícias, e a outra na Folha de São Paulo. Pacheco pede cautela e responsabilidade no debate sobre pesquisas eleitorais. O que será que o Pacheco quer pedindo cautela? Pacheco diz que criminalizar pesquisas eleitorais é absolutamente inadequado. O presidente do Senado criticou o projeto da Câmara. Está criticando o projeto da Câmara e diz que CPI do tema só deve avançar depois das eleições. Pacheco não quer ver o processo avançando. E ainda fez um vídeo lá, né? Deu uma entrevista, ele coloca na sua rede social lá no Twitter falando: não é razoável punir institutos de pesquisa e seus responsáveis por erros. Como não é razoável? Como não é razoável? Todos esses institutos, em determinado momento, eles precisam entender que o trabalho que eles desempenham pode interferir no processo eleitoral. Se você quer participar de algo assim, você tem que seguir algumas regras e você tem que arcar também com as consequências. Você não é obrigado a fazer pesquisa eleitoral. Se um partido, uma TV como a Globo bater na sua porta, você pode falar: não, a gente não faz. Para eleição a gente não faz, porque a gente não pode garantir que os nossos dados eles possuem uma precisão, ou que pelo menos nossos dados não irão interferir negativamente no pleito. Mas o Pacheco acha que não pode punir ninguém. Esse é o grande Rodrigo Pacheco, que, se tudo der certo, vai embora da vida pública, né? Aí em 2026, porque ainda tem mais 4 anos de mandatos, mas
fé em Deus, 2023, ele sequer vai ser presidente do Senado. Aí tá lá, né? Qualquer intenção de manipulação de dados deve ser coibida na esfera criminal. Mas como é que a gente vai saber isso daí se fica tudo tão aberto, não tem quase nenhuma regra sobre a questão? As pesquisas estabelecem tendências do eleitorado, mas podem haver, naturalmente, diferenças com o resultado eleitoral. 14 pontos de diferença? Isso aí a nível presidencial? Vamos falar do estado de São Paulo. Quantos pontos a pesquisa errou no que diz respeito à diferença entre o Márcio França e o Marcos Pontes? Se eu não me engano, o Márcio França estava mais de 10 pontos na frente e terminou mais de 25 pontos atrás. Mais de 15 pontos atrás. Assim, é bem complicado, né? É bem complicado. Isso já passou do erro. Mas o Pacheco, ele não tem prioridade. Isso não é uma prioridade para o Pacheco. Não é, de jeito nenhum. Falo para vocês, tento trazer aqui todos os lados, os apoios que as pessoas recebem, tanto Bolsonaro quanto Lula. E eu vinha falando, gente, aqui eu tô trazendo a maior parte dos apoios que Bolsonaro tá recebendo, porque eu não tô encontrando quase nada na imprensa, não tô encontrando nenhum novo apoio que o Lula recebeu, a ponto aí de virar notícia. Sei lá, o Lula recebeu apoio do FHC, que não faz diferença nenhuma. Aí ontem saiu uma notícia, eu falei, eita, poxa, agora a coisa ficou séria. Aí você vê, vice de Zema declara voto em Lula contra Bolsonaro. Aí eu falei, rapaz, pronto, agora deu ruim. Pô, o Zema venceu, já tá traindo Bolsonaro, que onda é essa? Aí você vai ler a notícia da Veja. Porque nem todo mundo é do estado de Minas Gerais. Tenho certeza que o mineiro já falou, cara, relaxa aí. Até porque você vê a matéria deixa aberto. Vice de Zema. Qual vice? O atual ou o da chapa dele que vai assumir agora em 2023? Que você sabia que o Zema mudou de vice? Eu, por exemplo, não sabia. Eu não sabia, sei lá, quem era o vice do Zema. Então a matéria coloca vice de Zema e ela não especifica, mas qual vice tá falando? Então dá a entender que o Zema só tem um vice só, né? Mas enfim. O vice do governador de Minas Gerais, Paulo Brant, do PSDB, do FHC, anunciou na terça o seu voto no ex-presidente Lula no segundo turno na disputa presidencial contra Bolsonaro. Companheiro de chapa do Zema em 2018, pelo mesmo partido, na época era do Novo, Brant deixou a legenda no segundo ano de governo em 2020, após uma crise interna, filiando-se ao PSDB no ano passado. Nas eleições desse ano, ele rompeu com Zema e disputou novamente como candidato a vice-governador na chapa do tucano Marcos Pestana, que obteve apenas 0,56% dos votos válidos. Então aí você consegue colocar na balança o nível de apoio que cada um está recebendo. Bolsonaro está recebendo apoio do governador reeleito, com mais de 56% dos votos, e o Lula, ele está recebendo apoio do grande perdedor, que é vice da chapa, que teve 0,56% dos votos. Esse é o apoio que o Lula recebeu. Então, eu tento trazer os apoios, mas fazer o quê, né? Mas vamos falar de fake news. O Estadão deve ter lido a matéria da Folha de São Paulo. Aí fala o seguinte: a atuação de Janones e apoiadores de Lula levanta debate sobre homofobia. PT se lancia sobre polêmica. É apenas uma polêmica. Você já pensou como seria a mesma matéria se envolvesse alguém da direita? Mas como é o Janones, né? O Janones pode falar o que ele quiser, que é no máximo uma polêmica. O Leandro Rocha ainda fala o seguinte, né? Levanta um debate. Gente, ó, no dia de ontem, teve aí uma militante que acusou a Bia de gostar de mulheres e acusou um deputado de usar o nariz para coisa errada, sem evidência alguma, com claro intento difamatório. Leandro Rocha, inclusive, coloca ali uma postagem da Patrícia Leles, onde está ali a Bia Kicis com a Zoe, que vocês conhecem. Fala, ó, Bia Kicis, famosa por suas loucuras na escola sem partido, preconceituosa, até não dá conta, mas uma nata disseminadora de fake news, cidadão de bem, moralista, que é, né, fala um negócio envolvendo nos sapatos. E o Congresso todo sabe. E aí de quem ouse falar sobre isso. Rola até ameaça, né, Bia? Você vê como assim, do nada, meteu uma dessa. Do nada. Aí veja como são as coisas. A Etel Maciel, PhD,
durante a pandemia, era um dos especialistas que conversavam com a imprensa, tentava ensinar para o Brasil como lidar com a pandemia. A Etel fala o seguinte: parem de perder tempo criticando o Janones. E a Patrícia Leles: o campo progressista tem muito trabalho a fazer. Cada um escolhe seu jeito de lutar e suas armas. Onde tem canhão, é preciso lutar com canhão. Onde tem flecha, dá pra gente lutar com flecha. Vamos em frente. Só o que chama a atenção, o Nandes voltou aí nos últimos dias e coloca uma postagem de uns meses atrás dessa queridíssima PhD da turma da esquerda. Concordo totalmente. As redes sociais precisam de regulação, principalmente em relação às fake news, mais conhecidas como mentiras. Regulação para você, fake news para eles, tá tudo liberado, porque, né, é canhão contra canhão, flecha contra flecha. Esse é o nível da esquerda brasileira. Esse é o nível da parcialidade que as coisas estão chegando e a imprensa fecha os olhos. Porque tá de boa, tá de boa, tá de boa. Mesmo diante de tudo que vem acontecendo, a imprensa que, na verdade não é a imprensa, mas a cúpula de campanha do PT fala o seguinte: não, o Janones, ele não faz parte da campanha, ele é um lobo solitário, ele tá lá, não tem nada a ver com a gente. E a imprensa fala: pô, mas o Janones tá participando ainda das reuniões, o Janones aí tá inclusive com a voz forte aí na hora de decidir qual caminho as coisas vão seguir. E a Malu Gaspar ontem fala que agora a campanha de Lula cogita entregar Facebook a Janones para combater fake news bolsonaristas. Mas o Janones não faz parte, não faz parte. É um freelancer, tá aí, não tem nenhuma relação com a gente. Já tá se conversando de entregar o Facebook do Lula. Mas vale. É do jogo, né? A turma da esquerda pode fazer o que eles quiserem. Enfim. Aí veja também como é a imprensa brasileira. A Damares fez uma denúncia seríssima. Mas, assim, eu tô aqui tentando dar risada, né? Porque é tanto absurdo atrás de absurdo. Agora, isso aqui não dá pra tratar na brincadeira. O que a Damares falou parte o coração. Parte o coração. Você fala assim, cara, como o ser humano consegue ser mal a esse ponto? A maldade do ser humano, assim, toca de uma forma negativa, você se sente mal. Beleza. As pessoas ficaram indignadas com os relatos. E qual foi a reação da esquerda? Querem caçar a Damares antes mesmo dela assumir. Aí a Xuxa, né? Xuxa Meneghel, que inclusive tem um passado aí. Ela divulgou a petição aí contra a Damares. Veja como são as coisas, como é a inversão de valores por parte da imprensa. O UOL fala: Xuxa divulga a petição de cassação de Damares e vira alvo de bolsonaristas. Não é a Damares que virou um alvo da Xuxa, mas é a Xuxa que virou alvo. Não é a Damares que é o alvo, não, é a Xuxa. É a Xuxa. Beleza. Aí você vê, eu digo pra vocês, se eu escrevesse o que a Bárbara Gância escreveu ali sobre a Damares, que eu não vou ler, me perdoa porque é um palavrão, eu não vou xingar ninguém aqui, a minha conta, tinha caído. Quem era, eu diz, tá fora, banido pra sempre do Twitter. Porque no dia que eu voltasse, falar, aí, você voltou? Foi, mas você tá banido que você não segue as diretrizes da comunidade. Mas a esquerda pode falar o que quiser, é xingamento atrás de xingamento, é fake news, é tudo mais. E esse daí vem sendo o retrato principal aí dos principais acontecimentos da segunda semana das eleições. A primeira semana foi marcada por um amplo apoio recebido, né, que Bolsonaro vinha recebendo, um amplo apoio, governadores, prefeitos, deputados, senadores, as coisas indo bem, se comentando sobre a grande bancada, mais de centro-direita, que Bolsonaro conseguiu eleger. A bancada é dele, os números assim que surpreenderam até as melhores das previsões. A melhor previsão, se falava em 80 deputados pelo PL. O Valdemar estava mirando 70. Foram 99. É mais de 20%
Da melhor expectativa. Então a primeira semana foi só notícia positiva. Qual é a resposta do PT na segunda semana? Que vocês estão vendo aí. Então isso tem até um cheiro de desespero, como as coisas estão indo. Até falar que Bolsonaro é canibal, falaram. Aí veja, o Tico Santa Cruz, e aí depois a esquerda não gosta quando o povo pega no pé. Você sabia que Jesus foi um ex-presidiário? Diga que é mentira. Elisa diz, né? Duplo escarpado para defender o Naide. Agora diz aí, qual foi o que é que o Jesus roubou? O que é que Jesus roubou? Jesus foi um ex-presidiário. Ai. E aí, olha só. O Jornal Gazeta do Povo já foi alvo aí de algumas ações na justiça. E o PT parece que agora volta. Pelo menos é o que o antagonista aqui dá a entender, que é o seguinte. O PT quer que jornal tire do ar reportagens sobre Lula e o Ortega. A coligação que apoia o PT, né, a coligação do Lula, né, o PT, etc., acionou na última terça-feira o Tribunal Superior Eleitoral, que retire do ar uma reportagem da Gazeta do Povo sobre a relação histórica entre o presidente e o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega. Segundo a Gazeta do Povo, os petistas também pedem censura prévia para que o jornal seja impedido de fazer novas reportagens que demonstrem a ligação de Lula com ditadores. O que mais me chama a atenção disso daqui não é o comportamento do PT, eu não esperava algo diferente. O que chama a atenção é que isso daqui é algo que era tão simples de resolver, mas tão simples. Pessoal, desde, sei lá, quando foi a entrevista, acho que foi em novembro do ano passado, a entrevista do Lula para o El País. Desde lá, o Lula poderia ter vindo à imprensa e criticado o Daniel Ortega. Ele poderia ter vindo e falar que ele repudia tudo o que está acontecendo na Nicarágua. Quando o Daniel Ortega derrubou o sinal de TV da CNN, o Lula poderia ter vindo a público e repudiar o que está acontecendo. Quando o padre foi preso, o Lula falou, pô, eu repudio isso daí. Mas você vê, não, seria tão simples, mas não. Não. Vamos acionar a Gazeta do Povo. E dessa vez, para minha surpresa, eu tô em dúvida se foi a Abrage ou foi a ABI. Mas uma dessas duas instituições se pronunciou a favor da Gazeta do Povo. Eles soltaram uma matéria falando das entidades que estão apoiando eles e também o IDL, que acho que é Instituto Democracia e Liberdade, algo assim. Duas entidades aí que estão defendendo o que está acontecendo, acham que é um absurdo querer proibir, né? Inclusive poderia caracterizar como censura prévia, já que você não pode soltar nenhuma matéria que mostre a relação de Lula com alguns líderes aí da esquerda. Aí você vê, fechando aqui esse primeiro tema, o Reinaldo Azevedo, no dia de ontem, fez esse tweet, que eu não sei, mas eu acho que tá parecendo que foi endereçado para a Gazeta do Povo. O Reinaldo Azevedo fala o seguinte, pergunta, uma fake news deixa de ser fake news e passa a ser apenas uma notícia errada só porque é veiculada por uma empresa de comunicação? Ser empresa de comunicação impõe responsabilidade extra, não dá licença para se comportar como pistoleira das redes. Esse é o Reinaldo Azevedo do ano de 2022. Acho que o Reinaldo Azevedo de 2014, né, aquele período, 2013, 2014, sentiria muita vergonha do que ele acabou se tornando. Enfim, né? É a vida. Mas vamos continuar. Vamos continuar para a gente falar mais dessa imprensa sensacional. Ontem começamos a comentar sobre a questão aí do governador afastado do Alagoas, mostrando como a imprensa se deu ao trabalho aí de abrir muito espaço para o governador se defender dos ataques, para o Renan Calheiros, né, falar aí o que é que ele sente sobre a questão, até espaço para Gleisi Hoffmann. Aí no dia de hoje saíram mais algumas matérias. Uma eu achei muito interessante, já saiu no final da noite de ontem, na Veja, falando o seguinte: patrimônio de governador afastado de Alagoas aumentou em 545% em 4 anos. É um mestre do boleterismo. O cara sabe trabalhar, com certeza. Pô, ele deve ter aí, né? Um cara trabalhador. Trabalhador tem tempo para ser governador e ainda tem tempo para tocar aí algumas coisas. Portal R7 soltou a matéria ontem e fala o seguinte, né? Governador de Alagoas se reuniu com Lula um dia antes de ser alvo da Polícia Federal. A corporação cumpriu nesta terça mandado de busca e apreensão em endereços ligados a Paulo Dantas do MDB.
A imprensa tinha falado, né, da possível parcialidade. O Kennedy Alencar falou que, assim, tem cunho eleitoral essa atuação aí, né? Não pode ser desse jeito. O que foi, rapaz? Fica quietinho aí, vai. Relaxa aí. O Kennedy Alencar bateu o martelo, né? Vocês viram ontem aquela confusão grande. Quem não viu o vídeo de ontem, assista. Aí, no meio da tarde de ontem, né, no finalzinho, 5h25 da tarde, o Estadão, que tinha dado aí inicialmente um espaço gigantesco para a turma da esquerda, resolveu ir atrás realmente da decisão, teve acesso, soltou uma matéria, né, com um pequeno compilado, que é o seguinte: ministra do STJ diz que afastou o governador de Alagoas para estancar a atuação de organização criminosa e proteger patrimônio público. No subtítulo, até já deixam várias coisas assim aberto. Na verdade, não é aberto, né? Mais claras, as informações-chave. Você vê, ó, em sua decisão de 74 páginas. Assim, eu não sou jurista, mas já peguei uma peça ou outra para dar uma olhada. Uma decisão de 74 páginas tem muita coisa. Tem muita coisa. Fica meio difícil falar que foi um negócio assim eleitoral. 74 páginas, eu acho que está bem fundamentada. A qual a reportagem do Estadão teve acesso. Laurita Vaz, do STJ, destacou os motivos que levaram a tirar o Paulo Dantas da chefia do Executivo Estadual por 180 dias. E também na decisão, né, há fartos, segundo ela, há fartos e robustos indícios. Aí vamos para a matéria. O afastamento do governador foi visto pela ministra Laurita Vaz, a responsável pela medida, como a maneira de estancar a atuação de organização criminosa, proteger o patrimônio público e evitar interferências indevidas nas apurações sobre o suposto esquema de rachadinha. A magistrada entendeu que havia justa causa para que fossem ordenadas as diligências executadas na segunda etapa da Operação Edema. É segunda etapa. Absolutamente, né? Ela diz o seguinte, ó: absolutamente cônscia do gravame que atinge as instituições públicas envolvidas, além dos próprios investigados, dentre eles o atual governador que disputa a eleição para o novo mandato. O que ela está falando? Eu tenho consciência da minha decisão. Eu tenho consciência que o que eu estou fazendo pode atingir pessoas que, inclusive, estão disputando aí a eleição. Eu sei do impacto, mas também sei do que pode acontecer com as instituições públicas envolvidas, a máquina pública. Tem que estancar sangria. Aí ela continua, né? Causa espécie o tamanho da ousadia dos criminosos, liderados pelo atual governador do estado, de continuarem um esquema de corrupção dessa magnitude, baseado em saques regulares de vencimentos de servidores fantasmas da Assembleia Legislativa, com posterior desvio do dinheiro para outras contas bancárias, pagamentos e dissimulações de movimentações, mesmo depois de deflagrada a operação policial que apreendeu vários documentos, anotações, planilhas, cartões, registros de mensagens, etc., reveladora do esquema fraudulento, registra trecho da decisão. Você realmente acha que isso aqui foi uma questão só eleitoral para prejudicar a turma da esquerda? Quando você vê tudo que foi acontecendo, o que foi identificado, o desvio para contas... Você acha que as contas bancárias para onde o dinheiro está indo, a Justiça também não sabe, a Polícia Federal não sabe, o Ministério Público não sabe? Além de Paulo Dantas, foram alvo de ordens de afastamento da função pública a mulher do governador, Maria Tereza Dantas, que é prefeita do município de Batalha, e do cunhado dele, Teobaldo Cavalcante Lins Neto, prefeito de Major Isidoro. A Polícia Federal chegou a pedir prisão preventiva do trio. Chegou a pedir a prisão preventiva. E também de outros investigados. Mas, seguindo o parecer do Ministério Público Federal, a solicitação foi negada por Laurita Vaz. Imagine o estado das coisas, ao ponto que a polícia queria pedir prisão preventiva. Mas, em defesa, a turma da esquerda diz que tem cunho eleitoral. E por fim, a análise dos materiais apreendidos na operação concluiu, com base nas planilhas e anotações de contabilidade localizadas nos aparelhos celulares dos operadores, encontrou no celular da galera planilha, anotação, que parcela considerável do desvio foi utilizada para pagamentos de despesas pessoais, honorários advocatícios, transferências a familiares,
aquisição de bens em seu nome, além de repasses financeiros aos demais membros da Orcrim. Registrou o trecho da representação da Polícia Federal. A esquerda acha que foi uma operação injusta. E aí, no final da noite de ontem, a Mônica Bergamo veio aí com a Breaking News. PT recebe informação de nova operação da Polícia Federal contra aliados de Lula e estuda medidas. Assim, não é estranho o PT receber informação? Assim, qualquer pessoa que seja, não é estranho? Não deveria ter um interesse por parte da Mônica Bergamo em saber como o PT obteve essa informação? Porque eu creio que uma informação assim, se ela realmente é verdadeira, ela pode levar aí, né, a uma acusação séria contra pessoas na máquina pública. Então, não sei porque o PT iria esconder. Entrega quem foi a pessoa que contou pro PT e aí força ela a contar como foi que ela ouviu e quem são as pessoas envolvidas. Porque a gente investiga, né? Pra gente realmente saber se isso é verdade ou é só uma narrativa, né? Vai que o cara inventa isso aí pra usar como narrativa pra falar que o PT tá sendo perseguido. A tensão aumentou do PT nesta semana. Dirigentes do partido afirmam ter recebido a informação de que uma operação da Polícia Federal poderia atingir aliados de Lula a poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais. Recebemos informações de que setores do Estado aparelhados pelo bolsonarismo estariam buscando forjar fatos que justifiquem operações bizarras contra nosso campo democrático. Campo democrático é um ataque contra a democracia, afirma o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho. Ele coordena a campanha do Haddad. E também integra, né, a campanha de Lula. Marinho afirma que o partido já estuda medidas judiciais para evitar essa violência contra a democracia. É uma violência contra a democracia. O PT representa a democracia. Meu Deus. Procurada, a Polícia Federal não respondeu até o fechamento desta edição. A operação da Polícia Federal, que teve o governador de Alagoas, o Paulo Dantas, como alvo, fez com que o sinal de alerta soasse ainda mais forte no PT. O MDBista apoia Lula e é aliado do senador Renan Calheiros, que faz forte oposição ao presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, no estado. Parece que toda operação contra a esquerda é golpe, né? O que aconteceu com Lula foi injusto, foi perseguição. O que está acontecendo agora é perseguição. Tudo que acontece contra a esquerda é perseguição. Eu nunca vi isso. Ninguém comete nada errado. Nada errado. Nada errado. É tudo sem provas. É tudo golpe. Espera aí que as coisas possam ser esclarecidas o quanto antes. Mas que confusão. É uma confusão muito grande. Aí falando da democracia, né? Um ataque contra a democracia, veio o Noblar para falar o seguinte: esta é a eleição mais roubada desde o fim da ditadura de 64. Roubada por Bolsonaro e os que o apoiam. Se ainda assim ele perder, é porque Deus quis. Eu queria que ele explicasse, né? Porque a eleição está sendo roubada. Mas a seria outra pergunta. Dizer que a eleição está sendo roubada, isso é um ataque à democracia? Ainda no âmbito aí do Paulo Dantas, governador afastado, contrata advogado de Lula. O Zanin aí, que vai defendê-lo na sessão especial aí do STJ. Nada a comentar mais sobre isso. E ainda nas páginas policiais, pequeno comparativo entre 3 grupos de mídia. A mesma notícia. Portal R7. Justiça manda soltar ator José Dumont com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Ele estava preso há cerca de 1 mês por armazenamento de conteúdo, né, absurdo no celular e no computador. Não precisa nem explicar o que você já sabe. Aí você vê o Jornal Extra, que é do Grupo Globo. E, para quem não sabe, o José Dumont é ex-ator da Globo. Justiça manda soltar o ator José Dumont,
que será monitorado por tornozeleira eletrônica? O tweet do Jornal Extra deveria contar, né, qual foi o crime que levou ele a ser preso. Você vê que é até bonitinho, né? O link que eles deixam aqui é exatamente glo.bo. Globo. Aí vem a Veja. Acusado de... Me recuso a falar. José Dumont é solto da prisão pela justiça. Ex-ator da Globo estava detido desde 15 de setembro. Ele também é suspeito de posse e tudo mais, né? E o Demagogia pergunta: você contrataria esse ex-presidiário para cuidar dos seus filhos? E o que indigna, e Bolsonaro comentou sobre isso, gente, ele fala: é um completo escárnio soltar um indivíduo preso em flagrante por envolvimento com uma das coisas mais absurdas que existe nesse planeta Terra em pleno Dia das Crianças. Isso aconteceu no Dia das Crianças. É tipo, sabe, a Suzane no Dia dos Pais, o Nardoni também no Dia das Crianças. É aquela coisa que você fala: o que é que a justiça está fazendo? Um tapa na cara de pais e mães que temem pela segurança de seus filhos. Proteger as crianças deveria ser prioridade máxima. Tão revoltante quanto é ver que alguns preferem se revoltar mais com a mulher, Bolsonaro está falando da Damares, que corajosamente denuncia e luta contra... Nem quero falar o que, né? Vocês devem ter visto o vídeo da Damares, do que com os próprios criminosos. Tudo bem não gostar de mim, mas... cara, não usa a criança como palanque para ir contra Bolsonaro. E vamos falar da agenda do Lula. Já pegando até, né, aqui uma continuação. Páginas policiais, atores da Globo, né, ex-atores, novos atores. Quero começar com essa notícia bem recente, de 16 de julho deste ano. Um rapaz aqui conseguiu superar as adversidades. Ex-traficante, Mr. M, vai estrear como ator da Globo. Conseguiu mudar de vida. 2011 aí, foi 2010, aparece nas páginas policiais, complicações, graças a Deus, né? Tomou tino na vida, virou modelo, trabalho, virou cineasta, etc. E agora foi recompensado e virou ator da Rede Globo. E eu estou falando isso porque o nosso grande Mr. M estava junto com Lula no evento de ontem. E eu peço para vocês prestarem atenção no bonezinho do Lula. Eu acho que vocês já devem ter visto algo aí nas redes sociais. Eu acho impossível. Foi um dos principais assuntos ao longo do dia de ontem. Eu não vou comentar sobre esse bonezinho, né? Mas tá aí. O Lula com o bonezinho para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Aí, sobre a questão do evento do Lula, o Cláudio Dantas, do Antagonista, eu acho que foi uma das pessoas que fez uma das perguntas mais interessantes ao longo do dia de ontem. E ele foi atrás e obteve também uma resposta. E depois faz um novo questionamento. Quem autorizou o comício de Lula no Complexo do Alemão? Questionamos a campanha, esperando a resposta até agora. Fez esse tweet às 4h43 da tarde e a resposta veio. O PT respondeu. Às 20h17 da noite, o Antagonista fala: quem convidou Lula ao Complexo do Alemão? PT informou que a visita do candidato à comunidade, blá blá, né? Okay. A visita do Lula, nesta quarta-feira, despertou curiosidade de muita gente, considerando que o comando, vamos falar assim, o comando controla, né, as coisas bem complicadas na comunidade realizada na zona norte do Rio de Janeiro. É uma região meio complexa, né? O complexo é uma região complexa. Não é tão simples de você entrar, né? Não é só assim, cheguei de carro, entrei. Não é bem assim. Questionado pelo Antagonista, o PT informou que o comício no bairro foi um convite do Voz da Comunidade, um jornal comunitário fundado em 2005 por René Silva dos Santos, morador do Morro do Adeus. O jornal depois evoluiu para uma ONG, responsável, segundo informou a campanha de Lula, por toda a organização para a segurança do candidato e de outras lideranças políticas. Eu acho agora que o Cláudio Dantas deveria questionar o René. Como foi esse processo? Realmente conversar com os envolvidos para garantir que ia rolar tudo bem, sabe? Assim, tranquilão, sem nenhum problema. Como foi esse processo? Com que ele teve que conversar? Seria interessante ouvir.
Só que o Cláudio Dantas ele volta e ele faz uma threadzinha, eu compilei aqui para colocar tudo no slide só, e ele fala o seguinte, ó: o PT respondeu e registramos, como deve ser. Aos canceladores de plantão, acostume-se com a ideia de terem uma imprensa que questiona. Aliás, deixo outra pergunta. Jair Bolsonaro conseguiria fazer um comício no Alemão? Talvez na Gardênia ou em Rio das Pedras? Será que Bolsonaro conseguiria? Será que o René Silva conseguiria garantir a segurança de Bolsonaro na região? Será que a região deixaria Bolsonaro pisar o pé lá? Não é novidade para ninguém que muitos desses territórios são controlados pelo crime organizado. Facções e milícias, que já vitimou jornalistas, turistas, moradores. Normalmente você só vê políticos graúdos por lá em época de eleição ou nem isso. Rodrigo Maia uma vez me disse que não fazia campanha em comunidades porque tinha que pedir a autorização do crime. No ano passado, questionei o prefeito Eduardo Paes sobre a ponte que o criminoso Peixão construiu no complexo de Israel, curiosamente a preço bem inferior ao mercado. Ele prometeu derrubar e construir outra. Com a correria de Brasília, não voltei no tema, mas temas como esses não podem ser tabus, por mais sensíveis que sejam. Infelizmente, vejo muitos candidatos apenas tateando possíveis soluções. Digo sempre que não há solução simples para problemas complexos, mas o caminho para isso passa naturalmente por ouvir quem mora lá, quem vive diariamente a espiral de violência que ceifa a vida de inocentes. Por enquanto, só vejo corrupção e incompetência. Tire aí suas conclusões sobre tudo. E aí o Lula, né? O Lula tava com um bonezinho o dia todo, se protegendo do sol. Deve ter esquecido o protetor solar. O Lula, em discurso, ele realizou uma coisa, né? Se reuniu com líderes e falou o seguinte, ó: antes de vir a polícia, deve vir a educação. Antes da polícia deve vir a educação. Eu não sei, eu acho que deve vir tudo de uma vez só. Entendo que a educação é importante, mas acho que a polícia também é importante. Muito importante. Principalmente nessas regiões, a polícia é extremamente importante. Mas sabe como é, né? Bem importante, bem importante. Até para tentar frear alguns tipos de atividade que podem impactar na educação. Vocês sabem, você deve imaginar, pô, a criança está indo para a escola, tá um grupo ali, né, maldoso, acontece alguma coisa, aí o aluno desvia. Não é um bom exemplo para as crianças. Educação também, um componente importantíssimo da educação é o exemplo. Então, antes da polícia, não. A polícia tem que estar desde sempre. Desde sempre, Lula. Desde sempre. Confia. Lula, mais uma vez com boné. Ele gostou desse bonézinho. Vai lá, né? Marielle, ao lado de mãe. Lula liga Bolsonaro. As pessoas que tiraram a vida da Marielle. A Ju diz, né? É rata. Sem provas. O Lula liga Bolsonaro, né? Cadê o sem provas, UOL? O Lula pode falar o que quer e fica nisso? Quantas matérias nos últimos dias vocês não viram o seguinte: sem provas, Bolsonaro acusa isso, isso e isso. Sem provas, Bolsonaro faz isso, isso e isso. É sempre sem provas quando é Bolsonaro. Já quando é o Lula, não fala que é fake news, não fala que é isso, não fala nada. Essa é a imprensa brasileira. Eles realmente estão muito empolgados com a possibilidade da volta do Lula, mas muito empolgados. Eu acho que a imprensa crê que esse governo, essa frente ampla, será muito democrática e vai voltar a democratizar o dinheiro do pagador de impostos com as empresas de comunicação. Vamos democratizar os impostos, né? Para todo mundo voltar a ser feliz de novo. Aí, no dia de ontem, Bolsonaro estava em Aparecida. Evento lá, estava na Basílica. Enquanto isso, o Haddad, esse Haddad é demais, viu? No mesmo dia, do mesmo mês, só que 4 anos depois, o Haddad posta uma foto que pega mal. Mas pega mal porque fica parecendo que o Haddad estava no evento, quando na verdade ele não estava. Ainda mais agora que é período eleitoral. Foto repetida completa álbum. Vale tudo pelo voto? Eu pergunto, Haddad. 12/10 de 2018. 12/10 de 2022. A mesma foto. Eu acho que isso não é de bom tom. Eu evitaria se eu fosse o Haddad. Mas tudo bem.
Uma coisa que também chamou a atenção, no dia de ontem circulou um vídeo de alguma andança aí do José Dirceu, não sei qual dia foi, e pra minha surpresa tava aquele rapaz ali, ó, aquele menino ali bonitinho, que faz parte inclusive de um programa da Jovem Pan. E aqui eu não tô para criticar a Jovem Pan, eu tô aqui para criticar a imprensa brasileira, principalmente a Folha de São Paulo. A Mônica Bergamo, que tanto admira o José Dirceu, diversas razões, como ela usa, né? Como essa turma usa a falar que a Jovem Pan é isso, a Jovem Pan é aquilo outro. A Jovem Pan é a única empresa que consegue colocar em um programa, né? Esse me vai lá naquele linha de frente, pessoas que apoiam o Bolsonaro e um cara que anda com o Dirceu. Não é que ele apoia o Lula, ele anda com o Dirceu. Anda junto com o Dirceu. A senhora do vídeo aí, eu baixei esse vídeo, vocês não viram, baixo, mando lá pra vocês. Ela tá tentando filmar e o menino ainda quer tapar o que a senhora está filmando. Então isso me parece democracia, né? Você não tá dando espaço pra um cara que apoia o PT, tipo o Guga Chakra. Você está dando espaço pra um menino que passeia com o José Dirceu. E por sinal tá com a camisa sensacional do menino, né? Parece que é do MST. Mas enfim. E aí a turma ontem fez essa pequena colagem. Várias pessoas postaram isso daqui. A Nívia foi uma delas. E ela diz, né? Nunca foi tão fácil escolher. Escolha o seu boné. Eu gosto daquele boné de Bolsonaro, né? Azulzinho assim, letra amarela, da Polícia Rodoviária Federal, bem bacana. O do Lula não faz meu estilo, não. Mas são opções, né? O Lula gosta da cor vermelha. Então, de boa também. E aí vamos falar sobre ambos, mais um pouquinho agora fazendo um pequeno comparativo. Veja só como são as coisas. A matéria do DCM, eu não sei se eles realmente acham que eles estão criticando o Bolsonaro ou... Bicho, não sei lá, acho que eles, não sei se estão tentando sabotar o Lula, não sei se eles estão perdidos, eu não sei o que é que passa na cabeça dessa turma, porque eles falam o seguinte: Bolsonaro alterou o cartão do auxílio para incluir símbolo de campanha. Aí você fala, pronto, o que foi que Bolsonaro fez? Essa manchete. Eu não leio de matéria, né? Eu acho na rede social. Quem leu foi o Vilimigo. Aí quando você vai ver qual foi o símbolo que Bolsonaro substituiu. Tá ali a foto do cartão, gente. Tem a bandeira do Brasil. E a matéria diz isso. A presidência da República mandou, em abril, olha só, em abril, alterar o cartão do Auxílio Brasil para inserir um símbolo da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Uma imagem da bandeira nacional foi incluída na nova versão. A bandeira nacional é um símbolo da campanha de Bolsonaro. Não do Lula. O Lula não gosta da bandeira. É do Bolsonaro. Eu não sei se eles realmente acham que estão criticando o Bolsonaro. Eu não sei o que é que passa na cabeça de um jornalista vendo isso daí. Eu fico bem feliz que eles reconhecem, né? Que falam, pô, ainda bem que vocês estão entendendo. É Bolsonaro, sim. É ele que valoriza a bandeira nacional. A turma da esquerda não gosta muito. Mas tudo bem. Vamos continuar avançando. Sobre essa questão da bandeira, esse vídeo eu tinha escutado já tinha uns dias e ele encaixa em diversos momentos, mas a gente pode aqui ouvir. Esse vídeo é grande, eu vou mandar para vocês, eu não vou ouvir ele completo de jeito nenhum, tem 6 minutos de gravação. Isso daqui foi um Spaces. O primeiro perfil ali é a turma Nacional Desenvolvimento de Ciro Gomes, é o Danielismo Cultural, sei quem é esse perfil de rede social. O Gustavo também é da turma Ciro Gomes, dizem que é até filha do realmente do PDT, ajuda uma coisa ou outra. A Fabiola não conheço, mas você vê que o Tico Santa Cruz está na conversa. E esse áudio é entre o Gustavo e o Tico Santa Cruz, onde o Thiago está contando algumas verdades. E perceba o que se tornou a esquerda no Brasil. Percebe o que se tornou, porque essa turma no final do dia, eles fecham os olhos. Porque é Bolsonaro. Porque é Bolsonaro. Por mais que eles discordem do que a esquerda se tornou, você vê, né? A bandeira do Brasil é a campanha de Bolsonaro. Isso foi uma mudança em abril, ainda por cima. Mas escuta isso daqui. A palavra é pedir voto, mas te falar, quanto mais você pedir voto pro PT, cara, mais você vai dar vontade de todo mundo que tem aqui votar nulo ou votar no Bolsonaro. Eu só sofro com fascista petista. Eu só sofro com
fascista foi chamado de antissemita. Eu nunca pronunciei a palavra judeu. Fantasma que criaram para não falarem do Armínio Fraga, para não falarem do Meirelles, para não falarem da Arida, esses assassinos genocidas que estão aí, que vão fazer o programa do PT. Então, eu quero alertar vocês novamente para o seguinte: não vai ter paz. O Ciro não vai ter paz, ele vai ser caçado. Ele vai ser caçado sem parar. Não vê o que Noblar está fazendo? Não vê por quê? Porque está todo o esgoto do Brasil do mesmo lado. Todo mundo alinhado, tentando salvar o sistema. É o sistema, todos juntos, o sistema financeiro, o sistema político, todos os piores bandidos do país, todos juntos, entendeu? Inclusive o banditismo na classe artística que condena as pessoas, destrói carreiras, como, não quero nem falar o nome, que trabalhou com a gente na campanha, puta de um roteirista, de um diretor, de um cineasta, fudido por esse pessoal, porque diz não para Paula Lavigne, entendeu? Então, a gente está esgotado disso. Qualquer coisa que aconteça aí vai ser disruptiva. E mais, o PT perdeu. Já era. Lula perdeu essa eleição. E eu não quero dizer com isso que ele vai perder no voto, não. Pode ganhar por 1%, 2%. Mas ele não governa. Olha para o Congresso, olha para os governadores, olha para os senadores. Acabou. Sabe por quê? Porque é isso que o companheiro falou aí antes. Essa esquerda identitária fudeu com a gente. Fudeu com a gente. Acabou com a gente. Eu não vou continuar porque palavras de baixo calão, né? Mas ele sai descrevendo o que se tornou a esquerda brasileira, apoiada no identitarismo, na agenda woke. É a turma SG agora. Não pode falar do Armínio Fraga, não pode falar do PC, não pode falar de ninguém do Meirelles, não. O Lula virou o candidato do sistema. E depois ele sai falando aí um monte de coisa. Mas um monte de coisa. Não para aí, não. Deixa eu ver aqui. Nem sei. Não tem 2 minutos. Esse áudio tem 6 minutos. E ele continua falando da esquerda. Eu recomendo. Escuta o que esse cara tem a falar. São as pessoas da esquerda vendo o que as coisas estão se tornando. Vão atrás do Ciro. O Ciro não vai ter paz. Um cara, produtor, cineasta, sabe trabalhar, mas não bate continência para Paula Lavigne. Logo, foi destruído. Essa daí é a turma da esquerda. A turma Paz e Amor. A turma que abandonou, inclusive, a bandeira do Brasil. Aí veja lá. Enquanto isso, né? Ela em torno da esquerda. Quando a gente olha para a direita, uma das críticas aí que vem sendo feita à esquerda, na verdade, é uma falta de clareza sobre nomes que podem compor um futuro governo, né? Nomes de ministros. Falo para vocês, gente, quando vocês verem aí que o pessoal falando o seguinte: o candidato não apresentou o plano dele. Não, apresentou. Teve a apresentação de um plano baseado totalmente numa agenda de esquerda globalista, né, que reza toda a cartilha da Agenda 2030, da cartilha do SG, do Fórum Econômico. Não, vamos ter isso aqui, a transição energética, né? Isso aqui, a sustentabilidade, isso, aquilo, outras mudanças climáticas. Tá tudo bonitinho. Tudo bonitinho lá. A única dúvida é o seguinte: quem que vai ser as pessoas que vão tocar isso? Pessoas mais radicais ou pessoas só radicais? Ou você vai me falar que o Armínio Fraga é um cara moderado? Olha as pautas que ele defende. Aí você vê, por outro lado, Bolsonaro diz que Guedes fica no governo em eventual segundo mandato. É o nosso Pelé na economia. Bolsonaro está sempre deixando claro quais são os planos do governo em todas as áreas. Seja na pauta econômica, seja na pauta de infraestrutura, seja na pauta de costumes. Até ele não dá o indicativo de nomes, porque no momento também não tem, mas até para alguns cargos em específico, o Bolsonaro pelo menos diz o perfil da pessoa que ele vai indicar. Ele diz o perfil, não, para aquela eu vou botar um perfil assim, que defende esse tipo de pauta. Aí continua. FMI, Brasil cresce mais que Estados Unidos, Alemanha e França. Fundo aumenta pela 3ª vez seguida a projeção para o desempenho do PIB brasileiro. Isso aqui é um absurdo.
Revisão pela terceira vez jogando pra cima. Por que desde a primeira revisão não jogou pra cima? Por que desde a primeira, aí sempre fica nessa, não, a gente vai rever, e fica o tempo todo revendo pra cima, pra nunca dar notícia boa de verdade desde o início. Vocês já pensaram o peso que seria no início do ano, FMI, JP Morgan, Goldman Sachs, os próprios bancos brasileiros fazendo um aceno para o mundo inteiro falando, ó, Brasil vai crescer 3%. Amiga, vai falar o quê? É o quê? Brasil crescer? Peraí, irmão. A Europa tá em crise. Vou botar meu dinheiro no Brasil. Só que quando começou, falando em PIB negativo. Depois PIB 0. 0,4, 0,8. Aí 1,2, 1,4, 1,6, 2, 2,5. Agora tá falando 3%. Você já imaginou o peso disso? O cara falando, cara, eu quero que meu dinheiro cresça. Lá, tá dando, lá o PIB vai crescer, então a economia lá deve estar indo bem. Vou botar meu dinheiro no Brasil. É simples. Então, esse tipo de coisa é absurdo, porque eles ficam o tempo todo revisando. Pô, se o cara soubesse desde o início que o Brasil ia dar certo, a galera teria investido muito mais no Brasil. Muito mais no Brasil e as coisas estariam ainda melhores. Para falar ainda um pouco mais sobre esquerda e direita, e quando eu digo para vocês, porque quem tem mais de 30 anos como eu, ouvia na escola, o Brasil... Porque a gente não tem trem, porque trem é tão barato, olha a nossa geografia, e a gente não tem também o transporte marítimo desenvolvido, né? O transporte hidroviário, meu Deus, e isso, aquilo, outro. Eu falo, gente, Bolsonaro não é promessa, é fato. Olha o avanço das ferrovias, das hidrovias, né? A cabotagem, o que está sendo a nível marítimo, construção lá do... Não é cais. Putz, esqueci o nome. É a empresa que fabrica barcos, né? Abriu mais uma lá em Santa Catarina, né? Esqueci o nome agora. Enfim, uma empresa que faz barco. Mas barco não é barquinho, né? Não é jangada. É barco mesmo, pra valer, aqueles grandão. Coisa fina, refinada. E aí o Amazônia Azul, nos melhores perfis que cobrem a questão de infraestrutura no Brasil, ele conta aqui uma coisa que é sensacional. Acaba de ser emitida a licença prévia pelo IBAMA do derrocamento, que é a retirada de pedras, do Pedral do Lourenço, da hidrovia do Tocantins. Um projeto sonhado desde a década de 70. A obra é fundamental para tornar a hidrovia operacional. Você não pode navegar num rio que tem pedra, né? Vira o Titanic, vai lá, bate e a canoa quebra. E aí afunda. Aí você perde tudo. E olha isso aqui. O Amazônia Azul, ele fala, ele mata a cobra e mostra o pau. Olha lá. Jornal do Brasil, domingo, 19 de agosto de 1979. Tá meio apagado, mas temos uma imagem melhor que o Amazônia também conseguiu. Ele ainda traz uma matéria de 1986. Hidrovia no Tocantins em estudo. Estudo. Gente, de 79 pra cá, são 20 e... Não, pera aí, pô. Pera aí. São 43 anos. 43 anos. Esse daqui, ó. Você consegue ver. Você consegue ligar a região do Planalto Central ali, ó. Goiás, né? Ali a parte do sul de Mato Grosso. Até o porto, até Belém. Até o porto de Belém, né? Pela hidrovia. Você gasta menos combustível fóssil. Você está melhorando o meio ambiente. Você está desenvolvendo mais um modal viário. E você está barateando o frete, tornando cada vez mais o agronegócio brasileiro, assim, o melhor do planeta. Governo Bolsonaro. Grandes obras de infraestrutura saindo do papel para você ver. Não, é realidade. Tivemos, gente, 43 anos está saindo do papel agora que a licença prévia saiu. Tá entendendo, bicho? Aí vamos falar do agronegócio. Vai dar tempo. Você vê. Olha as preocupações do governo. Quais são as preocupações da esquerda? É o que eu digo. Não dá pra falar, não tem plano de... Não, tem o plano. Eles só não estão falando quem vai tocar o projeto. Petista diz a diplomatas da União Europeia que Brasil retomará a agenda ambiental para cobrar demais países. Lá vai. Newton Tatu, um dos colaboradores do programa de governo de Lula, começou com a nação desenvolvida, né? Precisa contribuir com recurso e tecnologia. Enfim, né? Em agenda, com a representação da União Europeia no Brasil, nesta terça-feira, o deputado Newton Tatu garantiu que, em um eventual novo governo do Lula, o Brasil retomará o compromisso com a agenda ambiental.
vocês, mais do que ninguém, sabem que agenda é essa. Até para poder cobrar que os outros países também o façam. Na conversa, os diplomatas perguntaram se a política de demarcação de terras e quilombolas será retomada. Olha qual a preocupação dos diplomatas. Não, vamos aqui voltar a demarcar terras. Daqui a 20 anos, a depender dessas demarcações... Imagina um cenário onde a esquerda fica 20 anos no poder. Qual a chance dessas terras aí se juntarem, se declararem nações até independentes e, sei lá, negociarem, sabe, diretamente? Não sou mais Brasil, nem nada. E serão nações bem ricas, né? Porque é uma coisa que é tão interessante. Indígena tem um dedo abençoado. Onde ele bota o dedo, tem pedra e metal precioso embaixo da terra. Ele só escolhe terra boa. O bicho com... sabe, um sexto sentido. A galera, você vê, né? O contato com a mãe natureza. Sensacional. Sensacional. Tava na União Europeia também quer saber se o desmatamento criminoso será combatido. Aí veja. Nosso objetivo é fazer com que a bancada ruralista perca força. Por quê, rapaz? Mas por que é criminoso, é? Não é que ela quer ganhar mais força, ela quer que os outros percam. Rapaz, com tanta bancada, quer que perca a força porque não pode ganhar. Porque ela não pode ganhar força lá, tentar avançar com a agenda dela. O que os ruralistas são do mal, são gente ruim, é gente que não liga pro Brasil, não liga pro planeta, pro meio ambiente. A Célia Chacriabá, do PSOL, e Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, conversaram com a TV Folha sobre desafios da chamada bancada do cocar. Olha como a esquerda enxerga o agronegócio, olha como o Bolsonaro enxerga o agronegócio, e a turma da direita como um todo. Aí você vê, falam que o Brasil é uma pária internacional. É porque falou daquele país que é o nosso principal comprador, que fez isso, que fez aquilo outro, blá blá blá, Bolsonaro está destruindo tudo. Tá, beleza. Comunas se preparam para importar milho brasileiro em desafio a fornecedores dos Estados Unidos. O Brasil segue comercializando com todo o planeta, aumentando suas exportações. Mas fica um tempo dessa ladainha que Bolsonaro transformou o Brasil numa pária internacional. Aí vem o Noblar ontem, ele acorda no dia de Nossa Senhora e das crianças falando: o agro não é pop, é atrasado. A esquerda não gosta do agronegócio. A esquerda não gosta. E até para fechar, essa notícia circulou bastante no dia de ontem, eu acho que motivado pela postagem no Noblar. Vitória de Lula vai ter como efeito retomada das grandes mobilizações do MST, diz o Stedley. Em entrevista, o líder do movimento afirmou que será uma consequência natural. Lembrando que durante o governo Bolsonaro, inúmeros títulos de terras, mais de 400 mil títulos de terra foram entregues. Tá lá, não era a reforma agrária que vocês queriam? Mas parece que não é bem isso. Ainda para falar sobre o agro, só para ver alguns desafios que virão para o Brasil, isso aqui não é piada, a gente já tinha comentado uns 3 meses atrás, 2-3 meses atrás. Nova Zelândia propõe taxar arrotos de vacas e irrita agricultores. Não é piada. Não é piada. Eles querem realmente falar, não, porque ela arrota aí libera metano, né? Não, tem que ver. A Reuters até faz um estudo para ver que se a vaca beber kombucha, ela arrota menos metano e o planeta aquece menos. Isso aqui encarece. Isso aqui encarece o custo da produção. Consequentemente, vai encarecer o produto na prateleira do teu supermercado, onde você faz suas compras. E com isso a gente fica por aqui. Vai lá no Telegram, pega os vídeos de hoje, compartilha esse vídeo. Se gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. E, obviamente, a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.